Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 1, versículos de 35 a 42, os primeiros discípulos de Jesus. Bom, os dois textos anteriores tratavam de João Batista, no primeiro dizendo quem ele era, e no segundo dizendo quem Jesus era, tá? Aí aqui é a continuação ao que foi dito nos outros textos, tá? Por isso que ele começa com no dia seguinte. No dia seguinte ao relato anterior, que foi o batizado de Jesus por João Batista, certo? Então vamos lá. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos, João Batista, tá? Este evangelho foi escrito por João, apóstolo de Jesus, e aqui ele está falando de João Batista. São Joãos, não sei se é assim que fala, diferentes, tá? São duas pessoas diferentes. Então ele estava ali novamente aonde? No rio, onde ele ficava, no Rio Jordão, pregando e batizando as pessoas com o batismo de arrependimento de pecados. E estava com dois de seus discípulos. O João Batista tinha discípulos, tá? Isso era tradição. Todos os mestres tinham discípulos, porque a cultura judaica ela é uma tradição oral. O que isso significa? O conhecimento, os ensinamentos, eles são passados pelas gerações através dos ensinamentos. Então, todo mestre tinha discípulos, ele passava para os discípulos, esses discípulos no futuro viravam mestres, passavam o ensinamento e assim consecutivamente, tá? Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." De novo, no dia anterior ele tinha dito isso, ele falou: "Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Aí quando ele vê Jesus de novo ao longe, ele anuncia de novo. Os nossos lábios não conseguem não anunciar e declarar quem é Jesus, depois que a gente conhece ele. É isso aqui. João Batista não tem como não declarar quem é Jesus depois de saber. Então Jesus estava passando e olha lá, aquele é o Cordeiro, aquele é o Messias. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Porque, peraí, eu tô aqui, sou aluno de João Batista. João Batista tá me dizendo que aquele ali é maior que ele. É o Messias, o Filho de Deus. Então eu vou seguir o maior, certo? O pensamento deles foi óbvio, né? Então, se João abre o caminho para ele, que é o Cordeiro, é atrás dele que a gente vai. Muito inteligentes. Vamos pensar que ele tinha muito mais discípulos, e só esses dois é que foram atrás de Jesus. Voltando-se vendo Jesus, que os dois o seguiam, então Jesus estava andando sozinho e eles começaram a ir atrás dele. Perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Eu tinha um pastor, quando eu era adolescente, logo que eu me converti, e ele sempre falava isso, as perguntas de Jesus, né? Ó, vou usar minha canetinha metálica, que agora eu tô insuportável, tudo coloridinho. Ele falava isso, que ele tinha um estudo sobre as perguntas de Jesus, porque é óbvio que Jesus sabia o que eles queriam, né? Mas Jesus pergunta para que a gente reflita sobre o que a gente quer. Então, quando Jesus encontra um cego, ele fala: "O que queres que eu te faça?" Como se Jesus não soubesse, né? Jesus nos estimula a falar. É mais ou menos o princípio que os psicólogos fazem, né? A gente brinca, existe essa piada que você vai no psicólogo, ele só faz pergunta. E como você se sente em relação a isso? E como você se sentiu? E o que você... Porque quando a gente fala dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas vontades, a gente consegue elaborar melhor o que a gente quer. Quando a gente verbaliza, né, as nossas emoções, os nossos sonhos. E aqui Jesus pergunta: "O que vocês querem?" Estão os dois andando atrás de mim igual uma sombra, né? E eles disseram: "Rabi." Rabi significa mestre. Rabi é mestre, assim, professor, sabe?
Rabi, onde estás hospedado? Aí eles respondem com outra pergunta. O que vocês querem? A gente quer morar com você. Ai, gente, que alegria quando Jesus encontra corações assim. De novo, volto a dizer, certamente João Batista tinha muitos discípulos, mas somente 2 deram atenção ao que ele disse a respeito de Jesus ser o Cordeiro e foram atrás dele. Respondeu ele, venham e verão. Então foram, e por volta das 4 da tarde, aqui tem uma notinha de rodapé, porque no grego a contagem das horas era diferente, então certamente é isso. Aqui, ó, grego, hora décima. É só uma diferencinha, aqui ele já traduziu para nossa realidade, para facilitar. Então, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia, ou seja, se hospedaram junto com Jesus. O texto diz pra gente, nos textos anteriores, que João batizava na região de Betânia. A gente sabe, através dos evangelhos, que quem morava em Betânia era Lázaro, muito amigo de Jesus, né? Lázaro, que Jesus ressuscitou, irmão de Marta e Maria. Existem várias passagens com essas 3 personagens. E eles moravam em Betânia. E o texto nos diz que eles eram muito amigos. Então, aqui não fala, mas eu suspeito, aí é coisa minha, né? A Bíblia não diz, que Jesus estava hospedado na casa de Lázaro, tá? Eu tenho pra mim que sempre que Jesus estava nessa região, era na casa de Lázaro que ele ficava. Acho que é isso, tá? Eu acredito nisso. Mas o texto não informa, então, quando o texto não informa, é só especulação, certo? André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e haviam seguido Jesus. Tá? Aqui ele tá dando um nome pra gente, André. André era irmão de Pedro, que lá pra frente vai se tornar apóstolo também, tá? Então, Jesus chama 2 pares de irmãos, André e Pedro, Tiago e João, esse João aqui que escreve o evangelho. Então, esse apóstolo João aqui, ele não chegou na história ainda, tá? Ele tá narrando a história antes dele virar discípulo de Jesus. Então, aqui ele já tá dando essa informação pra gente, que um dos 2, que já era discípulo de João Batista, era irmão de Pedro, que vai se tornar apóstolo também. Então, André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido que João dissera que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Então, logo depois dele virar discípulo de Jesus, a primeira pessoa que ele encontra é Pedro. E lhe disse, achamos o Messias. A mesma coisa de João Batista. É impossível ver o Messias e não declarar quem ele é. Achamos o Messias. O Cristo. Messias e Cristo são a mesma palavra. Messias é hebraico, eu acho, se eu não me engano, é Hamashia, a palavra em hebraico, mas, gente, eu não entendo nada de hebraico, tá? Mas eu acho que é, porque agora pensando, eu já vi alguns judeus falando Yeshua, que é Jesus, né? Hamashia, acho que é Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias. Cristo é a palavra equivalente para Messias em grego. O Novo Testamento inteiro foi escrito em grego, que era a língua mais popular da época, seria o inglês hoje, tá? Então, se você quer hoje escrever um artigo, um livro, que ele seja muito lido no mundo afora, você faz ele em inglês, né? Que é a língua mais falada. Então, nessa época era o grego. E aí, ele disse que achou o Messias e levou Pedro até Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro ou pedra. Então, Jesus diz que sabe quem ele é e já muda o nome dele. A gente vai ver muito isso na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Quando Deus muda a história de alguém, quando alguém tem um encontro com Deus que transforma a vida dele, Deus muda o nome da pessoa. E eu acho isso tão lindo, tão poderoso. Gosto muito de refletir sobre isso. Na cultura hebraica, o nome apontava o destino da pessoa.
Então, o nome, ele era muito ligado ao futuro, aquilo que os pais desejavam para os filhos, aquilo que a pessoa seria. Existia uma crença profética sobre o nome da criança. Por isso que a gente vê uns nomes bem esquisitos, né? Mas era isso. Na cultura hebraica, o nome apontava para o destino daquela pessoa. Então, muitas vezes, quando Deus entra na vida da pessoa, ele muda o nome. Ou seja, isso significa que Deus muda o teu destino. Deus muda o teu futuro. Deus muda o decreto que foi feito sobre a sua vida. A gente vê isso com Abraão. Ele era Abrão, virou Abraão. Sarai virou Sara. Jacó virou Israel. Né? A gente tem muitos outros exemplos de pessoas que têm o nome modificado após ter um encontro com Deus. E é Deus que muda o nome dele, não é a pessoa que muda o próprio nome. O texto diz que Deus muda o nome dela, ou seja, Deus muda o teu destino. E aqui, Jesus diz que você deixa de ser Simão para virar Petra. Para os meus estudos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que tem espaço para anotação na lateral. Vocês sempre me perguntam dessa Bíblia, então aqui na descrição do vídeo tem o link de onde você encontra esse modelo de Bíblia para comprar. E essa versão aqui, essa tradução que eu leio é a NVI. É a tradução mais simples de ler, principalmente o Antigo Testamento. Então, se você é leitor de Bíblia principiante, ou se você é crente há muito tempo, mas tem dificuldade de entender a Bíblia, eu sugiro que você comece a ler pela NVI. Como ela é uma linguagem simplificada, às vezes ela perde um pouco a profundidade do texto. Então, o que eu sugiro? Que você leia o texto na NVI, e depois que você tiver uma compreensão do contexto e tudo mais, aí você vai para uma linguagem um pouquinho mais profunda, tipo uma ACF, para fazer a comparação. Porque na ACF tem algumas palavras que eu acho que elas são mais fiéis ao texto original. Assim, elas te dão mais a profundidade daquilo que está sendo dito. Porém, ler aqui primeiro te faz ter uma compreensão contextual melhor. É só uma dica, tá, gente? Não existe regra. Então, aqui eu vou fazer duas anotações. Uma, eu vou anotar conforme eu vi neste livro aqui, que também eu já indiquei para vocês. Comentário Bíblico de João por Matthew Henry. Também vou deixar aqui na descrição o link. Olha o que ele fala, que interessante. O argumento mais forte e predominante a uma alma desperta para seguir a Cristo é que somente Ele é quem tira o pecado. Qualquer que seja a comunhão que haja entre nossas almas e Cristo, é Ele quem inicia o diálogo. E aí ele pergunta, o que buscais? Versículo 38, né? Que na minha tradução ele tá falando o que querem. O que vocês querem atrás de mim? O que buscais? Isso aqui é outra tradução, mas ele tá se referindo a isso. Então, nós nos achegamos a Cristo, e Cristo nos pergunta, o que você quer? A pergunta que Jesus fez, todos nós devemos fazer a nós mesmos quando começamos a segui-lo. O que planejamos e desejamos? Ao seguir a Cristo, buscamos o favor de Deus e a vida eterna? Ele nos convida a vir sem demora. Agora é o tempo aceito. Ou seja, vamos refletir sobre isso. Esse é o convite que o Matthew Henry faz a respeito desse texto. O que você busca tendo uma vida com Cristo? Porque se a sua resposta for diferente de favor de Deus e vida eterna, você está buscando a coisa errada. Se o que você busca são bens materiais, fama, sucesso, seja lá o que for, tá errado. Tá buscando do jeito errado. Então, essa vai ser a minha primeira anotação. O que de fato eu quero quando me aproximo de Jesus? O que de fato esses dois jovens queriam ao deixar João Batista para seguir Jesus? E o que eu entendo hoje, minha reflexão é que seja um relacionamento sincero com o maior dos mestres. Eles tinham um mestre excelente, João Batista, mas eles reconheceram em Jesus o mestre dos mestres. Então não faz sentido você continuar seguindo o que é menor se existe o maior, o mestre dos mestres. Que essa seja a minha e a sua intenção ao seguir Jesus. Que essa seja a nossa intencionalidade. Então,
Então, a gente vê no versículo 42 que Jesus diz: você, Simão, será chamado Cefas. Jesus, ao ser buscado, quem foi atrás de Jesus? Pedro. Pedro buscou Jesus, não Jesus que buscou Pedro, né? Pedro foi atraído por Jesus. Jesus, ao ser buscado, muda seu nome, logo também muda o seu destino. Por que a gente fala que a gente se converte a Cristo? Porque é isso, você está indo por um caminho. Aí você achou Jesus. E aí Jesus faz o quê? Ele muda a sua rota. Você estava vindo para cá, agora você vem para cá. Ou, enfim, ele muda a direção do seu caminho. Por isso a gente se converte, porque a gente muda o destino para o qual a gente estava caminhando. Jesus muda o seu e o meu destino. Basta que você procure por ele. Jesus diz que todo aquele que vier a mim, nenhum será recusado. Então, não tem acepção de pessoas. Vá em direção a Cristo e tenha a sua vida transformada, o seu caminho reorientado, o seu nome modificado e o seu destino determinado pela salvação. Que Deus te abençoe.